Boa noite. Tá rodando aqui ainda, tô esperando entrar direito. Boa noite. Demorei, mas voltei. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo de Colossenses. E nós vamos ler o capítulo 1, eles só são 4, eu ia ler 2, mas a coluna tá muito ruim, boas não. Então eu vou ler um capítulo e se der certo amanhã eu leio mais, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus, te pedimos que possa estar conosco para que nós possamos ler segundo a vossa vontade, entendendo vossas palavras, compreendendo tudo que os discípulos de Jesus passaram, Senhor. Por favor, te peço, tenha misericórdia da nossa nação, do nosso Brasil, que o Senhor, através do Espírito Santo substancial, disse que ele seria parte da América Latina Celestial, e que, Pai Celeste, quem toma conta do Brasil é o vosso Filho Jesus, porque o Senhor da segunda vinda está sobre a terra, Pai, como a filha unigênita vossa. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir o coração das pessoas para que entenda vossas palavras, entenda tudo o que aconteceu com Jesus. E lembrando que Jesus falou em Mateus 11:11, que todo o Velho Testamento foi até Jesus, quando aconteceu tudo que lá estava previsto, a vinda do Messias, que depois veria a boa nova com Jesus. Como em Apocalipse, Jesus diz que quando o Messias vier, terá uma nova verdade e espalhará ela por todos os cantos, então depois disso virá o julgamento. Que nós possamos estar pronto, Pai, e nos vigiando e nos consertando para não cair nas armadilhas de Satanás. Te peço que o Senhor possa verdadeiramente abençoar cada pessoa que está aqui, através dela, sua casa, seus filhos, seus descendentes. Te agradeço e te peço por mais um dia e uma noite, entregando essa em tuas mãos, para que amanhã nós começamos de novo, no último dia da semana. E o Senhor fique com cada um de nós, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Bom, vamos lá, eu vou sair, não vou ver quem está aí, mas vou começar a ler. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, eles estavam os dois. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ele orava pelos discípulos, que todos os missionários, todos os pastores, todos que têm discípulos ou irmãos participando da mesma crença, tem que orar um pelos outros. Porquanto ouvimos da fé, de vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ele fala Evangelho, não do Velho Testamento. Ok? Então é bom decifrar. E que já chegou a vós também, e está toda no mundo, e vai frutificar, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecesse a graça de verdade em Deus. Como prediste Pávia, nosso amado conservo, que vos é o fiel ministro em Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, neste dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha o que a gente tem que pedir pelos membros que nos seguem, pelos nossos irmãos. Olha, Pai, faço da palavra de Paulo as minhas palavras. E pedir que seja cheio de conhecimento, porque se não conhece a verdade, não estuda a verdade, como você vai defender o lado de Deus, o lado do Messias, o lado de Jesus, né? Cheio de conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Tem que descobrir, tem que ler, tem que entender. Em toda a sabedoria, que é algo que vem do Espírito, e inteligência espiritual. Isso é muito sério. Nós temos que ter inteligência espiritual, pedir a Deus inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em todo e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer. As pessoas dizem ninguém entende Deus, Paulo diz o contrário em 1 Coríntios 1:20, né? Colaboradores em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo. Então, gente, vamos lembrar das palavras de Paulo. Vamos lá.
dando graça ao Pai que nos fez idôneo sem pecado, sem erro, para participar da herança dos santos na luz. Olhe bem, se nós queremos participar da herança, temos que ser idôneos. O qual nos tirou dos protestados e das trevas. Protestado é uma classe de anjo. Das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em que temos redenção pelo seu sangue, saber remissão dos pecados. O qual, se Jesus lhe perdoa e você volta a pecar, não adianta você dizer que acredita nele, porque você não acredita. Primeiro, que não pratica. Segundo, que já foi, não se arrependeu. Quando se arrepende de verdade, não volta a praticar os mesmos pecados, os mesmos vícios dados por Satanás, tá? Vamos lá. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito, primeiro filho, né, de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, porque nele foi criado todas as coisas. A visível e invisível, seja trono, seja dominação, também é classe de anjo. Principiado também, protestado também. Tudo foi criado por ele e para ele. Por ele, não por Jesus estava fazendo. Porque, quando Jesus diz, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Ele não disse eu existo, ele disse eu sou, porque eu sou. Eu sou aquele que Adão não se tornou. Eu sou o primeiro ser na terra a se tornar um homem perfeito, de união plena com Jesus, com Deus. E que ele precisava passar pela segunda e terceira bênção, que não conseguiu, porque foi assassinado pelo povo. E, apesar de Deus ter ensinado e explicado, mas a inveja e o ciúme crucificaram Jesus. Certo? Então não é que ele estava lá, mas tudo isso foi feito para ele, para ofertar o Filho de Deus. Jesus eu botei aqui uma explicação, tá? Jesus é o filho que Adão não se tornou. Não se tornou. Jesus conseguiu ser tudo que Deus fez, conseguiu ser e herdar tudo que Deus fez para Adão e Eva, porque eles caíram em pecado, certo? Então, o único que poder herdar foi Jesus, tá bem? Na sua época. Isso é uma explicação, tá certo? E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito entre os dos mortos, que em tudo tem a sua preeminência. Porque foi dado graça do Pai, que toda a plenitude nele habita. Ele é um ser perfeito. Então, tudo que Deus fez em plenitude habita dentro de Jesus. E quando por ele foi feito a paz pelo sangue da cruz. Por que a paz? Porque Satanás acusava a Deus que só amava os seres humanos. Mas ele dizia que tinha amado todo, então Deus provou, deixando o seu filho ofertar sua vida por toda a humanidade, até por aqueles que vinham no futuro, como diz João 17. Por meio dele reconciliou. Ele não pode mais acusar Deus. Conseguiu mesmo todas as coisas, tanto o que está na terra como o que está nos céus. A vós também, que no outro tempo reis estranhos, inimigos do entendimento. Ou seja, ele estava falando para os discípulos que eles eram estranhos ao conhecimento das palavras de Deus e inimigo do entendimento. Não entendia porque eles praticavam maus obras. Então, o que aconteceu? Jesus fez o quê? Ele reconciliou através do sacrifício da vida dele, que serviu para todas as pessoas, certo? Então, para a gente entender melhor, tem que lembrar que quando as pessoas estão pecando, elas são inimigas de Deus, estão fazendo a vontade do inimigo de Deus, se unindo a ele é contra o próprio Deus, o próprio Cristo. E isso vai acontecer também na segunda vinda. Se tornarão um inimigo da filha unigênita e da segunda vinda do Messias. Aqui, ó, no corpo da sua carne, pela morte, pelo pecado que a gente herdou de Adão e Eva. E o que a gente pratica, né? Perante ele vos apresentou santos, irrepreensível e incorruptível. Essas pessoas já estavam
se tornando incorruptível, irrepreensível. Se na verdade permaneceste fundados e firmes na fé, não vos movedes da esperança do Evangelho, tendo ouvido qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozai-me, me sinto alegre agora que o pedaço que padeço por vós em minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo corpo e pela igreja, do qual estou feito ministro. Ele não é permanente, ele é feito, ele foi feito ministro. As pessoas que é pastor, eu sou pastor, está feito, né? É um período. Na dispensação de Deus que foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O que é que o ministro tem que fazer? Cumprir a palavra de Deus. Todos os religiosos têm que fazer, mas principalmente os líderes. Os ministros que esteve oculto desde todos os séculos. Eu tinha só. Dedi, ligo já para você que eu tô lendo aqui, viu? Ligo já. Eu tô ao vivo. Aos quais Deus quis fazer, os quais são a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em esperança e glória. Eu ligo já para minha irmã. Estou já terminando. A quem anunciamos, adomestrando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria. O que é que a gente tem que saber? A sabedoria da gente? Não, a sabedoria que vem do Messias, que vem dos Pais Celestiais, que vem de Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a eficaz que opera em mim poderosamente. Olha bem, a gente tem que ter o quê? Eficaz. Ser forte, combater as coisas. E ser justo. Ele fala em sabedoria, ele fala em experiência, ele fala em fé e no fundamento que a gente pode ter dessa fé. Isso é muito importante. Meu fundamento é qual? O que é fundamento? É aquilo que eu estou fazendo. Qual é o meu fundamento? Então, ser eficaz é verdadeiramente você cumprir as metas que Deus lhe dá. Vencer os pecados, o sentimento, a raiva e tudo mais. Então, meus irmãos, essa é a leitura de hoje. Espero que os que assistirem gostem, certo? Roseli, muito obrigado por vir. Roseli estava sumidinha porque era a minha coluna, mas eu vou voltando. Estou voltando, viu? Espero que você tenha gostado da leitura de hoje, que o Pai do Céu lhe abençoe sua casa, né, através de você. E se a gente consegue ser exemplo e ter paciência para vencer a nós mesmos, a gente consegue dar um testemunho silenciosamente para toda a nossa família, né? Então, que Jesus lhe abençoe muito. Obrigado por estar aqui. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Jesus, te peço que possa abençoar todas as pessoas que estão aqui agora e as que virão depois. Que o Senhor, através delas, Senhor, possa enriquecer nossos entendimentos, nossa sabedoria e nosso eficaz. Que nós sempre possamos cumprir as metas dadas por vós, que é vencer o pecado, vencer os sentimentos maus, vencer os pensamentos maus e nos tornar mais amáveis um com o outro, vencendo a nós mesmos. Te peço que nos dê condição para isso, para que todos os dias nós sabemos que seremos tentados, seremos testados. Mas, como diz Paulo, fiel é o Senhor que manda junto com o teste, não que o Senhor manda, mas quando Satanás nos testa, o Senhor nos manda o escape e a força para vencer os testes. Que isso seja em cada um de nós. Por favor, abençoe o Brasil, nossos líderes justos, abençoe as pessoas justas dos três poderes, do poder executivo, legislativo e do judiciário, que eles se levantem pelo bem do Brasil e da nação brasileira, de sua soberania. Que o Senhor coloque sua mão aqui, Pai, como o Senhor deixou Jesus tomando conta, que ele possa ter vitória contra tudo e contra todos os maus, porque já estamos na era da segunda vinda, no meio do apocalipse. Bondoso Pai, te peço que proteja todos que escutarem agora ou depois, e que através dele vossa palavra seja como voz de trombeta espalhada aos quatro ventos. Te peço, te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Obrigada, Roseli. Amanhã eu volto, viu? Muito obrigada.